Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje nós temos o prazer de conversar com a escritora Ana Lúcia Vasconcelos. A Ana Lúcia, ela escreveu o livro que fala sobre a vida da escritora Hilda Hiltz, a intensa, extremada, delirante Hilda Hiltz. Oi, Ana, tudo bem com você? Oi, tudo bem você? Tudo jóia. Ana, eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo contando sobre você. Quem é Aham. você? Que você contasse um pouco sobre a sua vida aqui para a gente. Ah, legal. Então, eu sou atriz, jornalista. Eu fiz, na verdade, ciências políticas e sociais. Minha formação é essa. Mas fui para o teatro e para o jornalismo. E, aliás, eu achei o curso assim muito legal, porque foi assim, tipo, eu falo que o curso tinha um amplo espectro, entendeu? Para o jornalismo foi ótimo. Porque naquele tempo não tinha jornalismo, não tinha o curso de jornalismo. Então, eu comecei como atriz num grupo aqui de teatro de estudantes, chamado TEC, Teatro do Estudante de Campinas, e na sequência fiz várias peças e tal, enquanto fazia meu curso. E depois fundei, junto com alguns atores e a diretora Tereza Guiar, um grupo chamado Grupo de Teatro Rotunda, que foi o primeiro grupo semiprofissional de Campinas. E com ele, a gente fizemos um espetáculo de estreia, que foi Electra, uma tragédia grega, de Sófocles, onde eu fiz o papel para a protagonista, e com o qual eu ganhei Revelação de Atriz em 68. Então, eu cheguei em São Paulo em 68, para Abril, para um curso que a Abril promoveu para o lançamento da Veja. Foi impressionante. E com o Electra, eu cheguei assim, com 24 anos. E ganhei já um prêmio, fui indicada por mulher, menina, foi legal. Eu não tinha esse lance de ficar ligado em prêmio e tal, entendeu? Era tudo meio normal, natural. Foi em Abril que eu conheci o Caio Fernando Abreu. Nós éramos amicíssimos. E, bom, enfim, na sequência escrevi para várias revistas e fascículos da Abril, trabalhei muito lá. A gente chamava de Abril a grande mãe, assim. Eu ia para o teatro, voltava para Abril, eles tinham as portas assim, tipo, sabe? Até que uma hora eles falaram, vamos fechar, porque não tinha naquele tempo Globo, nada disso. Era assim, Abril, Block, entendeu? Então, todo mundo que fazia teatro, cinema e tal, ia também trabalhar na Abril, sobrevivia na Abril, entende? E então foi assim, tipo mãe, assim, da gente, sabe, Abril. Mas também escrevi muito em outros lugares, fiz muito freelancer, por exemplo, na revista Visão, Isto Suplemento Cultura do Estado de São Paulo, Leia Livros, TV Cultura, TV Globo, eu fui assessora de um novelista numa novela, Lauro César Muniz. E o Jornal de Hoje em Campinas, também um jornal que não tem mais, foi extinto. Eu participei do embrião do Metrópolis, da TV Cultura. Trabalhei na TV Cultura também, meu ex-marido. A gente era nos primórdios da TV Cultura, e ele, junto com outro publicitário, criaram um telejornal de arte que eu cheguei a apresentar e coproduzir com ele, chamado Em Cartaz, depois passou para... o atual Metrópolis. Está incrementado, lógico, mas é o atual Metrópolis. Era o primeiro telejornal de arte que tinha no Brasil, entendeu? E aí, bom, eu ia então. Aí chegou um momento que eu parei o teatro só para o jornalismo e fiquei e tal. E adorei fazer freelancer. Eu fazia sem computador, trabalhava em casa já, no século passado, entendeu? Porque em São Paulo você pode fazer isso, entende? Já fazia home office naquele tempo. E eu adorei, porque eu escrevia muito mais, produzia muito mais sozinha, né? Eu não conseguia mais voltar para uma redação. Essa que era a questão. Bom, na sequência, eu comecei a escrever, eu fazia muito entrevistas, ficou sendo um pouco minha especialidade, certo? E por quê? Não por fazer autoelogio, não é isso. Porque eu fazia entrevistas que eu pegava o cara daqui até aqui, sabe assim, do começo até o fim, do começo dele lá até onde ele estava naquele momento. Então, até uma vez o Antônio Cílio falou assim, mas você não quer uma entrevista? Quando ele viu o meu roteiro, assim, ele falou, você quer meu sangue, minha vida. Mas aí foi o seguinte, os editores começaram a adorar minhas entrevistas. Falava, e eu ficava de falar lá,
Por quê? Justamente porque eu tinha o conhecimento do curso de Ciências Sociais, que eu estudei técnicas de entrevista, também teatro, os diálogos, eu estudava teatro, dei aula de teatro até. E lia muito e tal, e então tinha um negócio do diálogo. E eu também estudava as entrevistas que eu gostava dos jornais, eu virava do avesso e estudava a entrevista. Então eu fiquei um pouco especializada em entrevista. Por quê? Porque assim, eu curtia fazer e tal, e as pessoas começaram a gostar muito, e os entrevistados também, né? Bom, enfim, aí na sequência, bom, enfim, comecei também a escrever grandes matérias grandes no sentido de grande, página dupla de jornal, 4 páginas de revista, entendeu? Ensaios, reportagem. Já fui caminhando para o livro, de repente. Eu não tinha essa intenção, mas foi daí que foi sair, daqui a pouco, precisei escrever um livro, entendeu? Então, eu escrevia perfis, também eram considerados muito bons. Eu ralava pra caramba, estudava. Aprendi muito na Abril, com os jornalistas da Abril e tudo. Bom. Enfim, com os jornalistas que só tinha cobra na Abril. Bom. Aí, bom, na sequência, bom, muito freelancer, então, um acervo incrível de matérias para vários lugares e tal. E, de repente, eu comecei a me voltar para a Igreja Católica. Tem que falar isso porque mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Porque eu estava numa crise e tal, e vim para Campinas, encontrei o Almeida Prado, que era primo da Hilda, que era um musicista famoso, já falecido, que eu conhecia de encontrar em eventos, em vernissagens, em concertos e tal, e ele, porque ele morava em Campinas, eu morava em São Paulo, e ele, depois fiquei sabendo, viajava muito para o exterior. Então, a gente se encontrava, era assim, oi, tudo bem? Tudo bem, você? Segunda frase, você tem visto a Hilda? Ele falava para mim. Eu falava, tenho, enfim. Porque a Hilda também é um capítulo à parte, é uma coisa maravilhosa, foi uma fase da minha vida impressionante. E eu, então, ele me emprestou um livro chamado Je vois la Vierge, sobre as aparições da Virgem Maria Medjugorje, e eu comecei a ler e tive emoção e inspiração da Virgem para traduzir, e comecei a traduzir o livro. Nossa, que bacana! Aí eu parei minha vida, você imagina só a reação das pessoas em volta. Se eu visse alguém fazer isso, eu falava, ficou louca, né? Pirou, enlouqueceu. Hoje eu vejo de longe, mas eu fazia isso espontaneamente, né? E não era fácil também, não era mar de rosa. Eu falo que era espinho com perfume de rosa, entendeu? Mas aí eu traduzi esse livro, parei minha vida jornalística, entendeu? Eu parei, fui fazer só esse livro e saiu milagrosamente pela Loyola em 90. Eu traduzi em 88, 89 e saiu em 90. Esse livro, ele saiu primeiro, esse livro, pela Loyola. Ele saiu primeiro do que esse? É primeiro do que esse, em 2017. Okay. Não. Esse que eu estou falando, o Veja Virgem, saiu em 90, lá pela Loyola, milagrosamente. Tá. Demorou 7 anos para... No fim, eu estou falando mais desse livro do que da vida. Demorou 7 anos para esgotar. Eles não quiseram fazer a segunda edição e fui rolando. Fui fazendo coisas na internet, passei para a internet, né? Nessa altura, eu já estava na internet com blog. Eu tenho 2 sites atualmente. Aí já passei para a internet, comecei a escrever em sites famosos e do meu também. E em 2017, 20 anos depois de que esgotou, eu consegui fazer em produção independente, milagrosamente também, a segunda edição, que, por providência divina, esgotou a segunda em outubro agora. Entendeu? Então, eu estou assim, esgotou um livro. O da Hilda está sendo lançado agora de novo, né? Porque antes da pandemia eu ia lançar em São Paulo, parei tudo. Porque eu fiz lançamentos em Campinas. Mas a Hilda é difícil. A Hilda é complicada. Aí vamos... Então, enfim, em 2018, eu ganhei o edital da FIC em 2015, imagina. Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Nunca tinha entrado em nenhuma coisa pública de verba, nunca. O irmão meu falou, Ana, você tem tudo para ganhar com esse livro. Entrei, nós demoramos, eu e mais 60 e tal pessoas que ganharam, de várias áreas,
demorou 2 anos para sair a verba. Em 2018 saiu porque também a Hilda foi nesse ano, ela foi homenageada da Flip. Acho que eles falaram, meu Deus, tem um livro da Hilda aqui, não saiu, blá, blá, blá. Enfim, não sei. Não sei, só sei que saiu o livro em 2018. E nós fizemos uma produção independente, com a gestão desse meu irmão, Rafael Vasconcelos, com um designer maravilhoso, André Bournier, enfim, fiz com aquarelas do Egas Francisco, meu amigo, maravilhoso, entendeu? Fez coisas lindas, maravilhosas, né? Ficou lindo. Sim. E aí, o que aí vai? Então, saiu finalmente um livro que eu demorei 13 anos escrevendo. 13 anos escrevendo. Conta pra gente, Ana. Conta pra gente, então, essa relação porque você teve uma relação muito próxima com a Hilda, né? Muito próxima. Eu conheci a Hilda em 68, ela tinha recém mudado para a Casa do Sol, que ela chama a casa dela, a Casa do Sol, né? Uma casa linda. Então, eu conto no livro, bom, o livro foi o seguinte, conhecer a Hilda foi uma coisa importantíssima na minha vida. A gente brinca, o pessoal, a maioria morreu, né? Os grandes amigos, tá lá a Olga Bilenque, que está tomando conta da casa, sendo curadora da casa, mas quando eu conheci a Hilda, ela estava casada com o Dante Casarini, maravilhoso, pessoa maravilhosa. Conheci o Zé Luiz Mora Fuentes, que também já morreu, que foi amigo dela, foi namorado, amigo, depois até a morte foi amigo. Casou com a Olga Bilenque, que havia tudo um negócio muito... A Hilda era assim, ela casava, ela descasava, casava com outro, e ficava todo mundo morando junto na casa, entendeu? Então, aí a Hilda, conheci a Hilda em 68, e aí foi uma coisa maravilhosa. Vou começar do começo, que é como eu começo meu livro. Eu fui para a casa da Hilda, porque a Tereza Guiar, que era diretora do TEC, a gente já tinha montado Electra, já estava fazendo sucesso e tal, e nós íamos montar uma peça da Hilda. Então era assim, olha, eu ouvi falar de uma escritora que está começando a escrever teatro, Hilda Hilst. Eu queria muito, nunca tinha ouvido falar da Hilda. Mas ela também estava numa fazenda da mãe dela, a São José, que ela estava numa vida meio reclusa, certo? Vou contar depois, reclusa, mas não muito, mas enfim. Ela estava trabalhando loucamente. Ela chegou em 66, ela construiu a casa. De 67 a 69, ela escreveu 8 peças de teatro. Então, a gente ficou sabendo e fomos lá. Então, o primeiro dia que eu entrei, nossa, eu tenho a cena até hoje na cabeça. Aquela casa linda, branca, tipo um mosteiro, com arcos, com móveis pretos de couro lindos, maravilhosos. Aquela mulher maravilhosa. Ela é sedutora naturalmente, entendeu? Charme, charmosa, afetiva. O Dante também era completamente... Parecia que você entrou num... Todo mundo que... Caiu de novo. Oi. Caiu de novo. Estamos no ar, pode continuar. Pode? Aí, então, aquela pessoa maravilhosa, aquele clima mágico da Casa do Sol, que até hoje as pessoas que vão lá falam isso, então ninguém inventou. Era o clima que rodeava a Hilda, que é difícil explicar, só experimentando, como eu falava com o Zé Luiz, a gente falava, porque durante o livro, a feitura do livro, eu fui muito entrevistada por meninas fazendo seus TCCs, né? E eu falava, e foi bom, porque reavivava a minha memória. E elas perguntavam, o que vocês conversavam na varanda? Eu falava, gente, se eu lembrasse, adoraria lembrar o que a gente conversava na varanda, né? Porque era uma coisa maravilhosa. Foi um tempo, nunca mais, sabe, nunca mais? Para todos que frequentavam a casa ali. Eu apresentei o Caio Fernando Abreu para a Hilda, porque quando eu estava em São Paulo, no curso da Abril,
Foi um curso que foi lançado foi feito para jovens talentos do Brasil inteiro. E eu estava lá, o Caio também. E numa palestra do Léo Gilson Ribeiro, para quem também eu apresentei a Hilda, crítico literário maravilhoso. Quando ele terminou a palestra, eu fiz uma pergunta bem singela. O que você acha da Hilda Hilst? Uma das maiores escritoras brasileiras. Bom, no final, já estava todo mundo me rodeando, né? Como assim? Eu conheço a Hilda, pronto. Só faltaram beijar meu pé, né? Fiquei amiga do Caio naquele minuto, o Léo, as pessoas todas ali já sabendo que eu era amiga da Hilda Hilst. E ficou, porque ela era, o Caio já conhecia, ela já adorava. Então, no começo, o Caio ficava hospedado na minha casa, em Campinas, casa da minha mãe. Eu já estava morando em São Paulo. Falei, minha casa dos meus pais. Depois, ele já ficava na casa da Hilda, tanto que ele morou lá depois, enfim. Aí eu trouxe gente de São Paulo, Léo Gilson, dos jornalistas, tá. Mas, enfim, era um tempo maravilhoso. E aí, simplesmente, eu participei, digamos, eu estive próxima da Hilda durante a feitura de umas obras dela importantíssimas, porque ela estava no auge da vida e carreira, entendeu? Foi o tempo áureo da vida dela. Então, eu tive esse privilégio de conviver com ela, maravilhosa, aquela casa maravilhosa, aquele clima maravilhoso. E as pessoas, assim, quem tinha, eram assim, um grupo de gente, artistas plásticos, atores, jornalistas, escritores, muitos escritores, diretores de teatro e tal. Por exemplo, conheci a Lígia Fagundes Telles lá. Uma das minhas entrevistas com ela foi lá. Léo Gilson Ribeiro, entrevistei o Léo lá também uma vez. Entrevistei outra vez na casa dele. E a Hilda era muito ciumenta dos amigos. Eu lembro que entrevistando o Léo na varanda, foi uma longa entrevista, uma entrevista maravilhosa. Modéstias falas, maravilhosa, porque ele era maravilhoso. Chegava e falava, e aí, não acabou ainda? Não acabou ainda a entrevista? Eu entrevistei muito a Hilda, né? E o Caio até falava assim, uma época. Depois ele também entrevistou. Ana, não sei como você consegue entrevistar a Hilda, porque eu não consigo. Quando você está muito próxima, né? Você fica meditando, perto. Não, tem que ter um distanciamento, mas eu conseguia. Enfim, aí o que acontece? A gente teve, então, esse privilégio de conviver com uma das maiores escritoras do século XX, que está sendo descoberta, de fato, agora no século XXI, né? No Brasil e nos diversos países da América Latina, Europa, Estados Unidos, Japão. E o que é? O que é ela? A linguagem dela, difícil, complicada, intrincada, é verdade. Não é fácil, apesar de ela falar, eu escrevo em português. O Léo falava assim, que ela, os livros dela, eram como um palimpsesto mesopotâmico. Aquele pergaminho que você escreve em cima, escreve em cima, escreve em cima. Que você vai tirando as partes e vai descobrir todas as partes embaixo. E ela falava assim, eu não sou uma tábua etrusca, eu não sou um palimpsesto mesopotâmico. Só que, de fato, a gente, os amigos ali, tudo jovem, né? Tudo jovem, gente. Claro, de todas as idades, mas digamos, como agora, quem gosta da Hilda? A maioria jovens? Impressionante, né? E aí, vamos falar. Bom, então meu livro, o que é? O livro é um misto de memórias. Primeira parte, minhas memórias da Hilda. Desde o primeiro dia que eu entrei na Casa do Sol, portanto, eu já escrevi até a morte, certo? Eu fiquei um tempo sem aparecer lá, tal, por problemas pessoais, tal, mas sempre ligava para ela. Só que, e aí então eu vou indo, eu vou entrevistando pessoas que, por ordem cronológica, eu vou encontrando, vou conhecendo, como se fosse uma câmera, assim, você vai focando na pessoa, paro nela, tenho as informações e vou em frente. Então, meu primeiro entrevistado foi Dante Casarini. Sabia coisas de tudo. O pessoal fala, você sabe tudo. Eu não, eu sabia, mas eu queria a pessoa falando. Tem gente que não conseguiu entrevistar o Dante porque ele morreu em 2018. Foi o último que morreu. Enquanto eu escrevia, Cristina, foram morrendo um a um dos que eu citava, você não acredita.
Eu Como ficava, foi não que conseguia surgiu? curtir o luto de um e já estava morrendo o outro. E, então, graças a Deus, eu consegui entrevistar algumas pessoas que depois morreram, né? Sim. E, enfim. Bom, enfim, aí eu vou, então, até a morte. Eu também participei. Então, eu tinha me afastado um tempo, mas depois eu ligava para ela e ela falava, Ana, ela não me deixava ir lá, entendeu? Praticamente. Eu descobri a posteriori. Ela falava, deixa o Zé chegar de São Paulo, tal. Na verdade, quando eu a vi, finalmente, eu tinha a ideia dela a última vez que eu vi, que ficou a meio da Prado, em 90 e tal. Ela estava envelhecidíssima, ela teve envelhecimento precoce. Então, aquela mulher maravilhosa, linda, charmosa, inteligentíssima, estava, que teve isquemias e tal, tinha envelhecido precocemente e estava com 70 e tal, parecendo 90, entendeu? Aí eu descobri que acho que ela não queria que eu a visse, porque depois eu vi matérias do jornal com foto dela, entendeu? Ali. Só que eu fiquei chocada, na verdade. Foi bom, acho que ela me poupou, entendeu? Acho que ela me poupou, porque, enfim. Mas aí, vamos lá. A segunda parte do livro é um ensaio sobre a obra dela. Que aí, então, cito entrevistas que eu fiz com ela falando do processo criativo dela. Eu cito montes de críticos, por exemplo, vou citar alguns para você. Nelly Novaes Coelho, Anatol Rosenfeld, Léo Gilson Ribeiro, Nelly Novaes Coelho, Jorge Colli, Cláudio Viller, Rodrigo Petrônio, José Castelo, muitas outras pessoas que estão estudando, estudiosos da obra dela, que vivem na Alemanha, a Mechty Bumbler, nossa, corta. Outras pessoas que estudam a obra dela, né, na academia, digamos, fazem teses, doutorado, que agora tem tese de universidade, doutorado, sobre ela é impressionante. E aí eu cito, então, entrevistei vários amigos daqueles tempos, que foram morrendo um a um, graças a Deus eu entrevistei antes, e também eu cito, então, o que eu falo, eu tento decodificar, uma tentativa, decodificar a obra dela, considerada hermética, intrincada, difícil, citando as entrevistas que ela me concedeu, e a outros jornalistas, e a críticos, ou análises dos críticos, sobre o processo criativo dela. E aí o que? O que ela quer na obra dela, o que ela quer falar, o que ela é. Assim, o pessoal, uma pessoa que foi amiga dela, que comprou a casa da mãe dela, inesperada, foi uma das minhas entrevistadas também, conviveu com ela no final, falou uma palavra, falou uma coisa muito legal. Falou, Ailda, parece um daqueles, sabe cego pegando apalpando um elefante? Um pega uma perna, faz uma coluna. Outro pega não sei o que lá, uma orelha, é outra coisa. Ela é assim, difícil, é complicado, mas vai lá, ela lê. E você vai adorar, é uma obra maravilhosa, deslumbrante, uma linguagem inovadora, né, comparada a um Joyce, né, ela usa o fluxo de consciência, né, do Joyce, de Virginia Woolf, de outros, digamos, né, mas não é. Se você lê Joyce, lê Virginia Woolf, lê Guimarães Rosa, também na invenção de palavras, ela inventava palavras, também juntava palavras, juntava, é completamente diferente. Ela é assim, o estilo dela é comparável, digamos, né? E aí, o que ela queria falar? Assim, vou falar um pouquinho também como que eu escrevi o livro. Eu não tive ideia, vou escrever um livro sobre a Rita. Falar, não sou louca, eu nunca falaria isso. Depois da morte dela, eu ajudei, assim, tipo,
no final, eu sou muito assim espiritualizada, né? Sou católica. E eu presinto quando a pessoa vai morrer, entendeu? Então, eu já ajudei muita gente, levei padres, já falei, que mal, cara. Não, eu tenho esse dom, entendeu? Todo mundo em volta, a gente vai vir, não, vai, desculpa, vai, infelizmente vai. E nos últimos 20 dias que ela teve no hospital, eu me revezei com o Zé Luiz e com a Olga no Hospital das Clínicas da Unicamp, visitando. No primeiro dia até ela me reconheceu, sorriu. No segundo já estava sedada, tá? E na sequência eu sabia que ela não ia sair de lá. E eles faziam planos para ela voltar. E eu não precisava falar nada. E eu tentei falar assim, vamos levar um padre, trazer um padre. Não gosto de padre. Aí a revelia, eu articulei um padre. Bom, depois ela morreu um dia depois que o padre foi, entendeu? Mas eu não sabia que o padre tinha ido, porque eu falei com uma amiga e ela articulou. E ela precisava só disso para morrer. E eu, então, participei desse final aí, né? E na sequência teve palestras, o Zé Luiz era convidado para fazer palestras e ele não conseguia fazer, só chorava e eu falei, enquanto o Zé chora, eu vou fazer palestra. Eu fazia por ele, tipo, eu pedi, Ana, vai fazer para mim, porque eu não consigo. Mas, bom, não, quero falar o seguinte, eu, então, depois da morte dela, fiz isso, participei de eventos, tudo, não sei como, né, porque você fica abalada, né. Sim. E articulei uma missa de 1 ano na Casa do Sol, que o Zé me pediu, olha, pessoas não católicas pedindo. Aí foi junto com a CPFL, foi maravilhoso embaixo da figueira. E foi todo mundo envelhecido no final. O que é isso? Que coisa maravilhosa. Que clima mágico, sabe? Aquela magia que rodeava a Hilda continuava, entendeu? E foi lindo. Depois teve um coquetel, a CPFL, foi junto com a CPFL, teve um quarteto de cordas, foi uma coisa maravilhosa. Aquele clima, os cachorros ficaram quietos, sabe assim? Porque também ali tem que falar, né? No livro eu falo do amor dela pelos animais, principalmente pelos cachorros. Ela tinha, uma época ela tinha uns 40, 50, ela tinha um caminho. A casa dela tinha uns 6, 7, 8 que ficavam dentro e os outros que ficavam no caminho, entendeu? Então, aí, bom, é o seguinte, depois da morte dela, então, na sequência, eu comecei a ter pensamentos riustianos, né? Sabe, assim, veio assim, o que está no livro, até a epígrafe. O que em mim se extingue, em ti ressurge. Eu falei, isso não sou eu que estou falando, eu não sei falar essas coisas tão lindas, maravilhosas, assim, sintética, maravilhosa. E eu não uso ti, ela usava. Porque ela falava que a linguagem, principalmente quando ela escrevia poesia, ela sentia o sotaque português muito forte dentro dela, da mãe. A mãe era portuguesa. E ela adorava. Então, ela, quando falava assim das nossas raízes ibéricas, porque não sei o que lá, colonizadora, ela não conseguia curtir isso aí, porque ela adorava as raízes ibéricas. Ela sentia muito o sotaque português dentro dela. E ela falava, né, ela se expressava maravilhosamente bem, sabe, Cristiane? Inteligentíssima, cultíssima, se expressava maravilhosamente, eu só sei as entrevistas, e ela, pessoalmente, assim, ela falava uma voz maravilhosa. Bom, aí eu comecei a ter, sabe? E um dia eu senti ela, bom, as pessoas falam, é louca, né? Mas enfim, ela entrou na minha cabeça e me fez sentir o fluxo de consciência dela. Gente, para tudo. Eu fiquei em estado de êxtase, assim, ó. Eu não notei nada porque não era muito legal ficar curtindo aquilo lá, por isso que ela bebia. Entendeu? Porque era impressionante. Então, aí dá para entender o que ela falava. Eu tenho a pulsação meio difícil de traduzir. O tempo todo olhando as coisas de manhã, de tarde, de noite. Então, achava um absurdo tudo, achava a vida uma coisa espantosa.
e ficava tentando um equilíbrio entre o plano mental e emocional numa quase vertigem passional diante do mundo. A cabeça dela era essa todo o tempo. Por isso que ela escrevia aquelas coisas que para ela era normal, né? Sabe? Normal. Então ela fala assim, enquanto a coisa estava no cotidiano, me perguntando sobre a vida, a morte, eu ia muito tensa e muito desconfortavelmente. Mas chegava um momento que era preciso escrever, senão tudo ficava cada vez pior dentro de mim. Era nesse momento que eu senti um medo de não saber traduzir a singularidade desse estado tensional, conseguir uma linguagem paralela a esse estado tensional. E aí, então, ela admitia, ela sabia que ela gostaria de se expressar de uma forma mais conveniente. Ela falava assim, gostaria de ser mais staccato, aquele termo musical, staccato. Aí ela era assim, ela falava coisas normais, assim, mais comedida nas emoções, mesmo no meu existir diário. E essa vontade, aliás, está impressa na sua obra. Vou citar um poema agora. Pudesse livrar-me da maior espiral que me circunda e onde, sem querer, me reconstruo. Livrar-me de todo olhar que, quando espreita, sofre o grande desconforto de ver além dos outros. Tenho tido esse olhar e uma treva de dor perpetuamente do êxodo dos pássaros, dos mais tristes dos cães, de uns rios pequenos morrendo sobre um leito exausto, livrar-me de mim mesma. Então ela tinha uma coisa assim, essa coisa, né? Esse fluxo que era uma coisa louca e tal, e ela vai exprimir na obra dela maravilhosa. Né? Ana, e é importante a gente dizer, né, que então todo esse envolvimento, toda essa paixão, essa amizade que você viveu com a Hilda e com as pessoas próximas a ela, Ai, as pessoas vão encontrar disponível aqui no livro que você escreveu. E esse livro as pessoas conseguem comprar acessando a Galeria do Mercado, né? O livro está à venda na Galeria do Mercado. É só entrar lá e aí eles conseguem comprar o livro para conhecer um pouco mais de perto toda essa história que você está contando. Como que foi esse período de vocês na Casa do Sol, né? Essa experiência toda que você teve, as entrevistas que você fez, isso tudo está disponível no livro A Intensa, Extremada, Delirante Hilda Hilst. Né? O nosso tempo está aqui chegando no finalzinho, mas eu gostaria, Ana, que antes você deixasse aqui para a gente as considerações finais. Então, eu perdi um pouco o som aqui, viu? Mas tudo bem, você edita depois, né? Eu queria que você deixasse para a gente as considerações finais. O que eu finais. posso falar? Leiam a Hilda. Leiam a Hilda. A Hilda tem uma obra vasta, 40 livros, né? De poemas, poesia, dramaturgia, teatro e ficção. E a obra dela é maravilhosa, deslumbrante, e eu falo, leiam, não só ela, mas outros autores, mas digamos, tentem entrar no universo da Hilda. Porque ela tinha uma coisa, ela falava uma coisa importante. Ela achava que a morte era coisa a falar para o outro que tua alma é imortal, para ela era a coisa mais importante, o que ela queria passar na obra dela. Então ela falava que ela revolucionava a linguagem, como deveria haver uma revolução no comportamento, porque ela mesma acusada de alienar, não. Ela denunciou ditaduras, denunciou a devastação da natureza. Se você lê algumas coisas que está no livro e que parece que ela escreveu ontem, gente, uma coisa impressionante. Então ela já alertava para isso, ela era muito ligada na natureza, nos animais, no mínimo inseto e tal, na vida e na imortalidade da alma. A alma é imortal, e eu falo a mesma coisa. Eu acredito na vida eterna, entendeu? Uma das perguntas que você me fazer, você tem medo da morte? Eu falei, não, eu só espero não dar um vexame na hora. Mas por quê? Eu não tenho medo, porque eu acredito na vida eterna. É isso. É muito bonito isso, né? Porque a vida é eterna, a gente é responsável eternamente pelos nossos atos.
Então, o que eu gostaria de ver, como a Hilda também, mais justiça no mundo, certo? Sabe? Mais sabe? Essa disparidade de renda eu acho um absurdo, sabe? É, poucos tendo muito, muitos tendo nada, ou pouco, muito pouco. Muitos trabalhando muito e recebendo pouco, e outros trabalhando nada, sabe? Sou contra tudo isso, a corrupção, toda a ganância, porque não é nada disso, a vida não é isso, a vida não é acaba aqui, sabe? A vida é eterna. É isso. Ana, nós agradecemos muito a sua entrevista, a sua colaboração aqui com a TV Livro. Deixamos aí um beijão, um abração para você. Ficamos muito agradecidos, né? A TV Livro agradece aí a presença de todos. Então, quem tiver interesse em conhecer mais de perto a sua obra, só entrar lá na Galeria do Mercado, Galeria do Livro, e aí comprar lá, fazer o pedido do seu livro, tá bom? Então, até mais. Um Até abração para mais, você. muito obrigada. Muito obrigada, viu? Adorei. Nada.